A masculinidade da internet, essa que viraliza em cortes de podcast, em frases feitas por coach de autoajuda, com o microfone no queixo, peito estufado, é uma masculinidade performada. Ela é idealizada e também é mercantilizada. E por que ela é idealizada? Porque ela não é real, ela está no campo da imaginação. Então é uma narrativa sobre o homem como um projeto de sucesso individual, construído em cima de três pilares: disciplina, controle e poder também. Então ela vai te ensinar que o homem se prova através do acúmulo de dinheiro, de mulheres, de músculo, de seguidores, né? Então é o homem que resolve tudo sozinho, no silêncio, com postura de CEO de empresa. Mas, Léo, como é que ela é do imaginário se tudo que você falou agora existe, se esse perfil de homem existe, né? Exatamente como você descreveu. Sim, existe. Mas quantos são comparado ao número de homens que a gente tem, por exemplo, só aí no seu município, só aí no seu estado? Ou melhor, fazer um recorte melhor, só na rua onde você mora, quantos anos desse você conhece? Então ela é idealizada, ela não é uma parada real. Quer dizer, ela é real, mas ela não é comum. Aqui, esse papo aqui é para a gente falar desse homem comum, para fazer esse contraponto desse homem que é idealizado, que é mercantilizado. E aí, quando a gente fala dessa masculinidade do homem comum, a gente está falando de uma masculinidade que é de sobrevivência antes de qualquer coisa. Então, ela é moldada pela ausência do pai, ela é moldada da falta de tempo para o lazer, do medo de não ter o que comer amanhã. Então, é nesse vazio que o homem comum aprende desde cedo a ser homem, nessa prática, né? Não é a prática da internet. Então, ele vai segurar a bronca da casa, vai segurar o choro, vai segurar o estresse no trabalho. E dentro desse contexto, meu irmão, não dá para filosofar, entendeu? Porque o gás acabou, o aluguel tá batendo na porta, e aí? O que vai fazer? Não tem dinheiro para pagar, entendeu? Então a distância entre essas duas masculinidades é estrutural. Enquanto uma é alienada pela estética do luxo, pelo mérito, a outra é condicionada pela urgência da existência. Eu preciso sobreviver, o que eu vou fazer? É isso, essa é a diferença da masculinidade da internet para a masculinidade da vida real. E não se trata de dizer que na favela, por exemplo, não tem reflexão ou afeto. Pelo contrário, tem reflexão, tem afeto. Só que o afeto ali, quando existe, ele é revolucionário, né? Não é esse afeto bonitinho que a gente vê na internet. A realidade da internet, na verdade, não é vida, né? A internet é uma projeção daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente gostaria de ter. Só que esse afeto, que é revolucionário, ele é abafado por uma cultura de dureza forçada, de não demonstrar fraqueza, porque o mundo já te considera fraco por padrão, né? Então, por exemplo, você que mora na favela, você é um favelado, então já é fraqueza, tá vendo? Então, quando eu falo desse abafamento do afeto, é que existe afeto, só que esse afeto ele é de fato abafado porque ele não pode se mostrar fraco. Então, quer ver? Eu tenho certeza que para você que teve um pai presente, ou que é pai hoje, né, mas não consegue dizer eu te amo para o seu filho, não consegue dizer eu te amo para sua filha, ou até mesmo para sua companheira, eu tenho certeza que você consegue demonstrar afeto de outras formas, né? E como a gente mostra o amor de outras formas, se não usando palavras para nossa família, para os nossos amigos, estando presente da maneira que dá. Então a gente ali, o homem comum, ele demonstra amor, ainda que na ausência das palavras, comprando comida, tentando jogar um futebol com o filho ali no tempinho que sobra no domingo, ajudando a mulher, ajudando entre aspas, tá bom? Mas ajudando a mulher a fazer aquilo que também é obrigação dele dentro de casa. Então, às vezes, o afeto não vem nas palavras, mas ele vem da maneira que está no comportamento desse homem, pô, que está o tempo todo nessa correria, tentando sobreviver e existir, e não deixar com que a sua família se perca, pereça. Então a distância entre essas duas masculinidades é estrutural, pô. E aí, enquanto o homem da internet, que é esse homem ideal e imaginário, né? Lê Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e outros livros aí dessa linha, o homem comum vai ler o quê? Ele vai ler placa de ônibus, vai ler o boleto vencido, vai ver as entrelinhas de uma sociedade que acusa ele mesmo quando ele acerta. Um vai discutir masculinidade frágil,
entendeu? E o outro vai tentar não ferir ninguém enquanto tenta sobreviver. E esse aqui é o homem real, pô, é o homem comum. Esse é o homem que você encontra no dia a dia. Esse provavelmente é o homem que você é enquanto você está tentando viver esse homem da internet. Não é uma crítica ao homem da internet, eu acho até que ele tem boas intenções, sabe? Só que ele fala, por exemplo, de riqueza numa perspectiva que é impossível, pô, é muito difícil. Ah, Léo, você está dizendo então que as pessoas não ficam ricas? Não é isso que eu estou dizendo. Estou tentando fazer você se lembrar do seu pai, da sua mãe, seus avós que trabalharam a vida inteira e para você sair de uma condição razoável para ir para uma um pouquinho melhor foi muito difícil. Ou talvez você ainda nem tenha conseguido sair dessa condição, né? Por quê? Porque na realidade é isso, é muito difícil, pô. No imaginário, no campo do ideal, na internet é muito fácil, é só investir, pô. É só investir. E é essa a distância, né, entre esses dois homens, entre essas duas masculinidades, porque eu vejo como duas, tem gente que vê várias, eu vejo como duas masculinidades, tá bom? Então essa distância não é só de linguagem, ela é material também. Então a masculinidade que a internet discute, como já falei aqui, é uma projeção do que seria possível se não houvesse, por exemplo, fome, se não houvesse racismo, se não houvesse bala perdida, mãe solteira com 3 filhos nas costas, pai ausente por conta do trabalho. Então perceba que tudo isso que eu falei aqui, se não houvesse, são coisas que há. Por isso que a masculinidade da internet ela é imaginária, pô. Se nada disso existisse, a gente seria assim, shapeadão, tá vendo a gordura? Bonitão, cabelo na régua e tal. Só que, mano, na realidade não dá tempo de cortar nem o cabelo, cara. A gente tenta sexta-feira marcar o barbeiro, mas às vezes não tem grana ou às vezes não tem nem tempo, né? E aí atrasa, a gente fica com cabelo grande, barba por fazer, tem que trabalhar desse jeito, porque é o tempo que a gente tem, pô, é o jeito que dá pra fazer. Só que o problema dessa masculinidade imaginária é que quando ela chega pro homem comum, como que ela vai chegar? Via TikTok, via Instagram, YouTube, e aí ela não vai encontrar nada que seja similar à realidade dela, ela vai encontrar culpa. Então o homem comum ele vai começar a se sentir fracassado, e não só socialmente, né, mas masculinamente, porque ele não performa como ele vê ali os coaches, né, falando como que é ser homem, o que é masculinidade. E aí vai entrar a crise de identidade, pô, porque o cara não vai... de pertencimento também. Então a masculinidade da internet é um produto da sociedade do espetáculo. Já o do homem comum é o reflexo da sociedade da escassez. Esse é o homem comum, essa é a verdade. Se a gente for olhar para o Brasil e pensar os dados socioeconômicos, renda e tal, a gente vai ver qual é o salário do homem comum no Brasil e a gente vai ver que esse homem comum provavelmente passa ali dos 80% da população de homens, né? A realidade é essa. Então uma masculinidade é construída num palco e outra é construída no chão da vida, né? Na vida real. Até que as duas se olhem no espelho e percebam que elas precisam dialogar, não para se anular, mas para que elas consigam se reconhecer, porque masculinidade real, masculinidade da internet, beleza, mas precisa juntar as duas coisas, né? Porque elas precisam se reconhecer. Afinal de contas, independente de serem dois modos de masculinidade, as duas são masculinidade. E aí sim a gente pode começar de uma masculinidade que seja real, que seja comum, que seja coletiva, uma que caiba, deixa eu ver, que caiba no corpo do homem que volta cansado pro trabalho, do trabalho, né? Que cria os filhos com diploma mesmo sem diploma, o homem que chora no banheiro e tal, mas que sempre volta para cuidar da família. E aí essa masculinidade que o homem comum conhece, ela não vem de livro, não vem de mentoria, ela vem da rua, da marmita fria e tal, vem da ausência de referência paterna, da necessidade de se tornar uma. É tipo um homem tendo que ser pai sem ter tido pai. É outra história, cara. É outra masculinidade, é outro mundo. E essa é a masculinidade real. Então, enquanto os influenciadores vendem a ideia do homem insensível ao sofrimento, blindado, rico e emocionalmente calculado, o homem comum está tentando não perder a paz com a pressão de pagar as contas, pô. Ele está tendo que não perder a paz com a pressão de amar direito, né, e de não repetir os erros do próprio pai. Então eles vão dizer que o homem de verdade tem que acordar 5 da manhã, tomar banho gelado, aquele blá blá blá, né, cara? Trabalhar 14 horas por dia para ser um milionário, quem sabe. Só que vamos lá,
O homem comum já acorda, meu irmão, 4 horas da manhã, cara, pega 2 ônibus lotados, enfrenta chefe abusivo, volta pra casa cansado depois de mais de 14 horas, mano. Mas mesmo assim ele volta pra casa com um pão na mão pros filhos, ou ele vai voltar com 1 quilo de carne pra janta, né? Agora veio a lembrança meu pai, assim, tenho poucas lembranças dele, mas eu me lembro que ele chegava em casa, eu era bem novinho, assim, criança, até me emociona, porque realmente me veio agora essa lembrança, mas meu pai sempre chegava em casa com carne no final do dia para fazer a janta. Esse é o homem comum, pô. Ele não vai chegar em casa no final do dia com 1 milhão na conta, ele vai chegar com 1 quilo de carne. E se a gente for pensar o valor que a carne tá hoje, o cara não chega nem com uma carne de segunda, né? Chega com uma carne de terceira. Mas ele chega, pô. Tá vendo o que é afeto? Ele volta para casa, pô. Esse é o afeto do homem comum, pô. Então quem é mais homem se a gente for discutir essa masculinidade? Porque essa masculinidade da internet é produto. Já a masculinidade comum é sobrevivência, pô. E aí é esse tipo de discussão que eu estou tentando trazer aqui pro canal, que é essa masculinidade, que eu escolhi falar, pô, do homem comum, aquele que não aparece nos cortes do podcast e tal, mas está presente quando o pai abraça um filho, quando o parceiro divide a dor com a parceira, quando o homem chora escondido, mas ainda assim ele precisa voltar pro trabalho, porque é isso, cara. Eu acho que ser homem não tem relação com performance, entendeu? Não é sobre performar em alto nível. Daqui a pouco a gente vai ter que ser homem em 3 minutos, pô. Se a gente for seguir a linha da internet, tudo é 3 minutos. Mas brincadeiras à parte, masculinidade é ser presente, né? Então, para o homem comum, a masculinidade é um ato de coragem. Porque se masculinidade é presença e presença é ato de coragem, logo masculinidade é um ato de coragem. E é essa masculinidade que eu quero discutir aqui no Diário do Homem Comum. Então esse nome, inicialmente não era esse nome, né? Se você voltar alguns vídeos aí, você vai ver que era Diário do Homem Preto. Só que eu percebi, a partir de alguns comentários, que o preto não estava comunicando com a comunidade masculina. Eu também não tinha intenção de fazer com que fosse conteúdo para homens pretos. Era só o nome de Diário de um Homem Preto, porque era eu falando sobre a minha perspectiva mais de masculinidade de uma forma geral. Então eu preferi mudar para Diário do Homem Comum, porque eu consigo falar com todo mundo, já não tinha intenção de racializar mesmo o canal, apesar de eu tocar nesse ponto algumas vezes. Mas é isso, né? Acho que falar de masculinidade é levar em consideração o homem comum, e não o homem do imaginário, né? Que é esse homem que a internet está tentando colocar na sua cabeça aí, cara. E cuidado, porque você pode entrar em depressão, você pode desenvolver problemas psicológicos tentando buscar algo que é totalmente inalcançável, inatingível. E eu não estou falando que não dá para ser rico, que não dá para ser bem-sucedido. Estou falando que não é fácil, como costumam falar, beleza? Bom, eu sou o Léo Sobral, se inscreva aqui no canal se você quiser. Seja muito bem-vindo ao Diário do Homem Comum.